Muito bem, pessoal. Estamos de volta e, conforme prometido, vamos já entrar falando da questão da ação penal privada subsidiária da pública. O que é isso? O que é esse nome grandão? Nada mais é do que o seguinte: todo mundo no processo tem que observar prazos, senão o processo não vai embora, senão o processo não anda. Então a legislação, ela estabelece prazo para todo mundo. Tem prazo para o advogado, tem prazo para o juiz, tem prazo para o cartorário, que movimenta os processos, tem prazo para o delegado de polícia, tem prazo para o promotor de justiça. O promotor de justiça, ao receber o inquérito policial ou outras peças de informação, ele tem um prazo para ofertar a queixa-crime, para ofertar a denúncia, e esse prazo é de 5 dias se o réu estiver preso, ou 15 dias se o réu estiver solto. Deu para entender? Você está acompanhando o raciocínio? 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se o réu estiver solto. Muito bem. Vamos supor que o Ministério Público não observe esses prazos, nem de 5 dias, nem de 15 dias. O que vai surgir para o ofendido? Vai surgir para o ofendido o direito de ingressar com a queixa-crime subsidiária da denúncia, ação penal privada subsidiária da pública. O que significa essa palavra subsidiária? Subsidiária que está no lugar de. Então, ao invés do legislador colocar ação penal privada no lugar da ação penal pública, ele colocou ação penal privada subsidiária da pública. É isso. Então, cabe ação penal privada subsidiária da pública para qualquer crime. Por isso que eu disse para vocês, no bloco passado, que a questão da vítima, você vai colocar a vítima ou as vítimas indicando, porque se você tiver que ingressar com uma ação penal privada subsidiária da pública, você terá que formular a queixa-crime e colocar o nome da vítima ou das vítimas. Perfeito? Essa questão, ela inclusive é cláusula pétrea. Isso aí está no artigo 5º da Constituição Federal. É um direito, é uma garantia do cidadão. Tá? Está no artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal. E está também no Código Penal, está também no Código de Processo Penal. É um respeito que tem ao cidadão. O Ministério Público demorou, você pode ingressar com a queixa-crime. O prazo para essa queixa-crime é o mesmo prazo que existe para a representação e para a queixa-crime originária. Qual é o prazo? 6 meses. Só que aqui, no caso, olha, lembre-se do seguinte: qual é o prazo para ingresso com a queixa-crime? Normalzinho, num crime normal. Por exemplo, de injúria. 6 meses. 6 meses a contar de quando, meu querido? Da data do fato? Não, não é da data do fato. É da data que você descobre a autoria. Quer ver um exemplo? Uma pessoa está mandando mensagens de WhatsApp e dizendo: você é uma vagabunda, você é uma piranha, palavras de baixo calão, ofendendo a honra da pessoa. Quem é que está fazendo isso? Eu não sei, eu não conheço esse número. Então, eu recebi a primeira mensagem hoje, a segunda mensagem depois de uma semana, a terceira mensagem depois de 15 dias. Aí eu comecei a me irritar, e aí eu fui atrás para descobrir. E aí eu consegui descobrir a quem pertencia aquele celular. E a Judite descobriu que quem estava mandando aquelas mensagens para ela era quem? Isso, o Horácio. O Horácio que estava enviando aquelas mensagens para a Judite. Bom, a partir do dia que a Judite descobre que é o Horácio, aí começa a contar o prazo de 6 meses. A mesma regra é para a representação. A pessoa está praticando um crime de ameaça. Eu vou matar você. Só que a Judite não sabe quem está mandando essas ameaças, vão matar você. Passa uma semana, não liga. 15 dias, deu um mês, ela fica irritada e começa a investigar. Aí ela descobre que quem está mandando aquelas mensagens é o Horácio. A partir de quando começa a contar o prazo de 6 meses? A partir do dia que ela descobre que quem está mandando as mensagens é o Horácio. Então, 6 meses para a oferta da representação. Aqui, na ação penal privada subsidiária da pública, o prazo de 6 meses começa a correr quando termina o prazo do Ministério Público.
O Ministério Público tem 5 dias para ofertar a denúncia, se o réu estiver preso. Beleza, não ofertou, a partir daí começa a contar os 6 meses. Depois dos 6 meses, agora só uma coisa, hein, pessoal, presta atenção. Ó. No caso da queixa-crime normal ou da representação, se você não oferta a representação, ou se você não ingressa com a queixa-crime, o que vai ocorrer? Qual é o instituto que vai surgir? Muito bem, decadência, prazo decadencial, extinção da punibilidade. No caso da ação penal privada subsidiária da pública, não ocorre a decadência, tá bom, pessoal? Ou não ocorre esse efeito da decadência de surgir a extinção da punibilidade. Por quê? Porque o promotor de justiça, se ainda não prescreveu o crime, ele pode ainda ofertar a denúncia. Olha o que eu estou falando. Promotor de justiça não tinha 5 dias porque o réu estava preso? Muito bem, ele não ofertou a denúncia. Surgiu, depois do 5º dia, o direito de você ingressar com a queixa-crime. Beleza. Acabaram 6 meses. Acabaram 6 meses. Você não ingressou com a queixa-crime. O que vai ocorrer? Vai ocorrer a decadência? A decadência porque você não pode mais ingressar com a queixa-crime. Ocorreu a extinção da punibilidade? De maneira nenhuma. Promotor de justiça pode ofertar denúncia ainda? Sim, ele pode. Tudo bem? Deu para entender essa sistemática? Olha, isso aí é uma questão que se cai na parte das questões, você conseguir escrever isso aí. Por isso que eu insisto, você estuda a parte das peças, você está estudando para as questões. Você estuda a parte das questões, você está estudando também para as peças. Esse estudo aí tem que ser harmônico. Tanto essa parte do curso é importante, mas a parte do estudo das peças, das questões, é extremamente importante também. Muito bem. Legitimidade para ingresso com a queixa-crime. Quem é que pode ingressar com a queixa-crime? Pessoal, a queixa-crime, quem tem poder para postular é o advogado. Então você estará na condição de advogado. Mas você estará representando quem? Você estará falando em nome de quem? Quem é que pode ingressar com a queixa-crime? São algumas pessoas. Primeiro, o ofendido. Então, o Horácio é o que foi ofendido, então você vai ingressar com a queixa-crime em nome do Horácio. Mas não só o Horácio, o CADI também. Você se lembra do CADI? Quem é o CADI? CADI são 4 pessoas. C-A-D-I. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Nesta ordem. Professor, onde está isso? Artigo 31 do Código de Processo Penal. Cônjuge primeiro, tá? Eu sou casado. Se eu ingressar, se eu for ofendido, eu tenho que ingressar com uma queixa-crime. Perfeito? Eu estou em coma. A minha esposa, meu cônjuge, pode ingressar. A Simone. Simone, ela não quis ingressar. Então, ascendente, a minha mãe, minha avó pode ingressar. Dona Geni, minha mãe, pode ingressar. Minha mãe não quis ingressar. Quem que vai poder agora? Meu descendente, o Danielzinho, meu filho, coisa mais linda, a cara do pai. O Danielzinho vai poder ingressar com a queixa-crime em meu favor. O Danielzinho não quer se meter com essas coisas. Quem que vai poder? Meu irmão. Ele tem uma pancada de irmão. O Elton, o Elcio, o Helder, Eliette, o Wellington, qualquer um deles vão poder ingressar com a queixa-crime em meu favor. Deu para entender? CADI, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Professor, não tem exceção? Claro que tem. Geralmente tem exceção. No direito quase tudo tem exceção. No caso do crime de induzimento a erro essencial referente a casamento. Então vejam vocês, o Horácio, ele se casa com a Judite. E ele conhece a Judite, se apaixona pela Judite e quer casar com ela. Muito bem. Só que aí ele começa a estranhar. Ele sempre achou bonitinho um negocinho que a Judite tinha aqui, ó, que ficava levantando quando ela falava, levantando, abaixando. Depois que eles se casam, ele pega e percebe a Judite com um ato falho, ela vai fazer xixi de pé. Nossa, ele estranha aquilo. Aí ele começa a ver que a Judite está meio atarefada, ela não faz muito as higienes dela, não vai muito bem, ele começa a ver um negócio nascer aqui, vê que tem barba nascendo. Ela vai questionar e pergunta, Judite, o que aconteceu? Fala assim, meu amor, é o seguinte, eu sou Judite, mas na verdade eu nasci João.
Você sabe que hoje em dia nós temos a cirurgia de readequação sexual. Isso é um erro essencial. Hoje, há a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum o Horácio se apaixonar pela Judite, que na verdade nasceu João. Pode se casar. Porém, o Horácio, se ele soubesse que Judite, nesse nosso exemplo, tá bom, pessoal? Porque o Horácio pode falar, não me importa quem você era, importa a pessoa que você é hoje, eu quero continuar casado. Mas pode ser que o Horácio não suporte essa condição. E é um erro essencial. Por que é essencial? Porque se eu soubesse, Horácio, soubesse que a Judite nasceu João, eu nunca teria me casado com ela. Então, nesse caso, a Judite pratica um crime, tá? Que somente se procede mediante queixa-crime. Só que é ação penal privada personalíssima. O que é isso? Ação penal privada personalíssima. Quer dizer que somente o Horácio pode ingressar com essa queixa-crime. E se o Horácio morrer? Se o Horácio morrer, extinção da punibilidade. O CADI não pode prosseguir com a queixa-crime, nem ingressar com a queixa-crime. Deu para entender? Deu para compreender? Muito bem. Prazo para oferecimento da queixa-crime. Já disse para vocês, o prazo é de 6 meses a contar do conhecimento da autoria, quem é que praticou o crime. Tá? Você vai chamar o seu cliente de querelante e a parte contrária você vai chamar de querelado. Aqui não existe autor e réu, não existe requerente e requerido. Existe querelante, que é aquele que ingressa com a queixa-crime, e querelado, que é o autor do fato, quem praticou o crime, contra quem se ingressa com a ação. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então vamos fazer mais um intervalo, já já nós voltamos explicando a peça. Nós vamos ver parte a parte como formular uma queixa-crime. Mais um pouquinho, dá uma descansada e voltamos para mais uma parte da aula.